Nós vamos começar o programa de hoje com um assunto interessante. Eu vou contar uma história para vocês. Na quinta-feira eu estava dentro da Casa Branca tratando a respeito do Brasil, não estava tratando de nada além do Brasil, na quinta e na sexta-feira. E durante as minhas reuniões, logo em seguida de uma delas, onde a gente estava combinando o que ia fazer em relação ao Brasil, etc, os próximos passos, e até que Israel, eu brinquei com um amigo meu, né? Porque todo mundo sabe que eu sou muito pró-Israel, eu tenho uma posição muito forte pró-Israel, pró-judeus, etc. Eu brinco que eu sou o único sionista assumido aqui nos Estados Unidos, o único sionista brasileiro assumido aqui nos Estados Unidos. Mas eu liguei para um amigo meu e falei assim, olha, um amigo meu judeu muito próximo, eu falei com ele, olha, é melhor você não falar comigo hoje não, porque hoje eu estou num dia antissemita. Porra, vocês tinham que atacar o Irã essa semana, cara. A gente tá aqui na cara do gol de resolver o problema do cabeça de ovo. Vocês me resolvem atacar o Irã, como é que eu vou competir por atenção com vocês? Agora, não podia esperar uma semana, quinta que vem. Mas Israel atacou o Brasil, saiu até nos jornais que a gente mostrou dentro da Casa Branca as declarações do Lula, esperadas, como sempre, um desastre a diplomacia brasileira, ideológica, muito ideológica, mas este assunto eu posso dizer a vocês que assim, eu nunca vi na Casa Branca, eu nunca vi também das vezes que eu fui lá, das muitas vezes que eu fui lá, eu nunca vi, era um negócio de entrar, general, diretor da CIA 3 vezes, assim, um monte de gente no West Wing, né, na ala do West Wing, assim, era só medalhão entrando e saindo com cara de pressa, uma coisa impressionante. E o mundo passou a voltar os seus olhos para esse que é um conflito que tem o potencial absolutamente desastroso. Você sabe que aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente procura sempre trazer informação de qualidade, contexto diferente do que você procura, do que você costuma ver na velha mídia, né? E a prova disso é que, para essa entrevista de hoje, para tratar deste tema de Israel e Irã, eu tenho aqui o prazer de receber o Henry Kadima. O Henry Kadima é um militar brasileiro israelense, ele é sargento na reserva das Forças Especiais da IDF, que é Israel Defense Force, as Forças de Defesa de Israel. Ele trabalhou em órgãos de inteligência do governo israelense na Europa, sendo também especialista em investigações e serviços de inteligência, combateu o Hamas em Gaza e chefiou a missão que resgatou os brasileiros atletas de futebol na Ucrânia, responsável pela seleção da Bélgica durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Além disso, ele é formado em comércio na Suíça e em estudos de defesa nacional na Escola Superior de Guerra no Brasil. Fala 5 idiomas e é uma das principais fontes de conhecimento e informação de combate internacional e terrorismo no Brasil. Queria dar as boas-vindas, agradecer ao Henry pela participação no Paulo Figueiredo Show. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você, com os telespectadores. Não sei se estão me ouvindo bem, se a conexão está boa. Ovo sim, como diz o Zema. Então, maravilha. Eu acho que o pessoal aqui todo tá ouvindo bem. Bom, o Henrique queria começar te fazendo algumas perguntas, talvez não tanto na linha do que você espere, mas eu quero dizer a você o seguinte, eu não consigo deixar de acompanhar a situação em Israel, que justificou os ataques no Irã com a ideia de que o Irã estava muito próximo de ter armamentos nucleares que colocariam não só Israel, mas o mundo inteiro em risco. Mas eu tenho 41 anos, então eu já tenho um pouco de idade para me lembrar de ter ouvido essa história mais ou menos 20 anos atrás com o vizinho Iraque, quando os Estados Unidos justificaram a invasão ao Iraque com a ideia de que o Iraque também estava muito próximo de ter armamentos nucleares, e o custo disso foi uma guerra que custou $500 bilhão, só contando a parte do Iraque, sem contar o trecho do Afeganistão, e nós descobrimos que a comunidade de inteligência tinha mentido para nós no mundo inteiro
e que não tinha porcaria de arma nuclear nenhuma, sequer armas químicas. Eu tenho muitos militares amigos que, inclusive, participaram. Meu primo, querido, foi First Recon no Iraque, foi da primeira turma dos Marines que entrou achando, né? Eles entraram, inclusive, com máscara, com tudo, achando que iam encontrar armas químicas, e no final das contas não encontraram nada. Uma guerra que traumatizou muito os Estados Unidos. Né? Traumatizou muito os Estados Unidos, inclusive muita gente atribui o fenômeno Donald Trump a duas coisas: a crise financeira de 2008, né, que meio que demoliu o que se chamava de consenso de Washington, e a guerra no Iraque, que acabou com a confiança dos americanos no seu governo. E a pergunta que eu faço para você, contando essa história longa, é: o que é diferente nesta situação do Irã? Será que a gente não está caindo no mesmo golpe? Muito bom o paralelo que você fez dos acontecimentos no Iraque com o Irã, até são países vizinhos que já tiveram envolvido em conflito entre eles. Acho que o grande diferencial, falando dentro de comunidade de inteligência e de fatos mesmo, é a questão de todo o material de inteligência que já foi apresentado tanto à comunidade internacional quanto a comunidade que toma conta da energia atômica, que tentou fazer esse controle também dentro de solo iraniano e por diversas vezes foi impedido, né? Lembrando que ele é um órgão que ele não tem nenhum laço político, seja com algum país ou alguma instituição. Vamos colocar na teoria um órgão neutro, né? E não teria por que eles trazerem mentiras ou fatos que não estão acontecendo. Agora, voltando um pouco para trás, a gente começa a trazer os fatos que a comunidade de inteligência, que os órgãos de inteligência israelense trouxeram. Então, ali em 2010 teve o ataque ao Stuxnet, né? Com o Stuxnet era o vírus criado em conjunto com a NSA americana e o Mossad israelense, junto com a unidade 8200 do IDF, onde foi um vírus criado justamente para tentar diminuir o acesso, para tentar diminuir o tempo de aceleramento de enriquecimento de urânio que o governo iraniano estava tentando fazer. Esse vírus ele chegou a atrasar por muitas vezes o enriquecimento de urânio dentro de território iraniano, e depois tiveram também algumas ações do Mossad dentro do território iraniano. Por exemplo, quando invadiram em 2018 uma safe house, né, um depósito da Guarda Revolucionária Iraniana, e o Mossad ali apreendeu uma série de documentos confidenciais e foram mostrados ao público via o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mostrando e comprovando essas centrífugas nucleares com o objetivo de acelerar e enriquecer urânio para um armamento atômico. Perdoe o meu ceticismo, Henry, e, de novo, minha posição aqui é muito pública pró-Israel, mas perdoe o meu ceticismo. Eu também me lembro do Colin Powell fazendo uma apresentação para o Congresso, mostrando onde estariam todos os armamentos do Saddam Hussein, um consenso da comunidade de inteligência internacional de que o Saddam Hussein tinha e estava tentando produzir armas de destruição em massa, era o termo que se utilizava na época, em larga escala. E também me lembro de outro paralelo parecido, né? Na época, o Saddam Hussein, até hoje eu nunca consegui entender porquê, não deixava os inspetores da ONU terem acesso ao material, às instalações do Iraque, né? E mesmo com... Eu me lembro de ter ficado muito assustado, porque eu me lembro dos Estados Unidos botando 200 mil homens na fronteira com o Iraque, e o Saddam Hussein resoluto em impedir as inspeções dos agentes da ONU especialistas nesse tipo de coisa. E eu volto a dizer, não consigo enxergar como não seria exatamente a mesma coisa que está acontecendo. A minha preocupação é o mundo acabar entrando em uma guerra muito longa, manipulado pelas agências de inteligência. Eu acho que se há duas coisas que mudaram, e eu quero explorar bastante outras coisas aqui, fica tranquilo, mas se há duas coisas que mudaram muito no mundo da guerra do Iraque para hoje, foram: a primeira sem dúvida nenhuma, eu acho que o Ayatollah Khamenei deveria ter um pouco mais de frio na espinha vendo o que aconteceu com o Saddam Hussein. Mas o outro lado dessa história é que nós hoje não confiamos absolutamente nada
na comunidade de inteligência. Se você perguntar, a CIA, para mim, é o maior covil de bandidos que existe no mundo. Então, eu me pergunto, será que Donald Trump não está sendo levado a uma guerra, manipulado por essa comunidade de inteligência? Uma coisa que eu gosto muito que o presidente Trump fez, inclusive no primeiro mandato, ele não usou a CIA como a principal fonte de informação para ele. Ele pegou agências particulares de inteligência e montou, junto com pessoas de sua própria confiança, o seu grupo de inteligência. E não, acho que não seria uma coincidência que foi a primeira vez em 4 anos que os Estados Unidos não entrou numa guerra, quando a CIA não estava no comando das informações. Né? Acho que como você bem falou, esse modus operandi, você criar um false flag, que seria uma operação, ou você criar falsas informações para justificar uma possível ação militar, isso é conhecidíssimo pelo mundo, né? Mas existem certas operações de inteligência, inclusive o fato da invasão a essa safe house dentro de Teherã, feito pelo Mossad, aonde uma semana depois o Benjamin Netanyahu ele chama uma conferência de imprensa ao vivo ao mundo inteiro e apresenta esses documentos de forma real. Eu acho que realmente são uma série de informações que a gente vai recolhendo e a gente começa a fazer a diferença do que aconteceu aí com o governo americano no Iraque. Eu te pergunto, muito interessante essa comparação. Eu realmente acho que não há razões para que o Irã continue justificando o nível de enriquecimento de urânio acima dos níveis necessários para a energia nuclear. Então, ao que me parece, é bastante crível a informação de que o Irã está, sim, tentando ter um programa nuclear. A minha dúvida é qual é o grau de avanço desse programa nuclear. Né? Eu não sei se você lembra exatamente no que consistia o acordo que os Estados Unidos tinham feito com o Irã na época do Barack Obama, que o Trump cancelou? Eles teriam direito a fazer um enriquecimento de urânio, se eu não me engano, até 80%. E para você chegar ao nível nuclear, se eu não me engano, são 91%. Então, basicamente, ele abriu a porta para eles e isso é muito bem feito, acho que tanto pelo pessoal que vem de Foro de São Paulo ou países de esquerda ditatoriais, regimes ditatoriais como a Rússia, o Irã, a China, eles são muito bons em fazerem acordos com o Ocidente e manter o planejamento e os planos deles em ação paralelo a isso. Fazendo um paralelo com Gaza, a comunidade de inteligência, falando do Shin Bet, que é o serviço de inteligência interno, sempre acreditou que o dinheiro Qatari que entrava em Gaza era suficiente para manter a calma e que os líderes do Hamas não queriam a jihad, não queriam fazer a guerra santa e que só queriam dinheiro. Esse foi o grande erro da comunidade de inteligência israelense, falando do Shabak, certo? Então, acho que são coisas onde os iranianos, os russos, os chineses, eles são especialistas em fazerem acordos com o Ocidente e continuar operando em direção dos objetivos maléficos deles. É verdade, parece até o Alexandre de Moraes. Eu quero fazer uma pergunta aqui sobre a operação em si, porque eu achei, do ponto de como alguém que gosta de estratégia militar, etc., eu achei uma operação muito impressionante, né? Do dia para a noite, sem que ninguém percebesse, o espaço aéreo do Irã foi completamente invadido. Não soube, pelo menos eu não soube, se pode me corrigir aqui, de nenhuma baixa de alguma aeronave abatida ou qualquer coisa do tipo Não por houve. parte de Israel. E você teve o assassinato ali de dois líderes importantes do Irã e, pelo que eu vi, uma destruição, muitos cientistas mortos também, e uma destruição muito grande da capacidade operacional. No segundo dia, você começou a ver uma destruição das defesas aéreas, pelo que eu entendi, e agora Israel já tem completo acesso, digamos assim, ao espaço aéreo de Irã, inclusive de Teherã, da capital. Você pode explicar para a gente um pouco do que consistiu a operação? Claro, então explicando, trazendo ao público o que aconteceu, algumas informações não vieram ao público, mas são informações que vão vir a ser fonte aberta e não existem problemas de eu estar passando. Nada do que eu estiver trazendo aqui ao nosso público são informações confidenciais até agora. Já foram, porém agora não mais. O governo israelense ele se preocupou nesse ataque inicial contra o Irã em 3 pontos: as instalações nucleares, os mísseis balísticos de defesa e ataque e as baterias de defesa aérea.
Para a gente chegar no primeiro ponto, que são as instalações nucleares, o governo israelense, junto com seu exército, tinha que neutralizar toda a questão de defesa antiaérea, que era muito forte no Irã, tendo aí baterias S-300 e S-200 fornecidas pela Rússia. São ali as baterias antiaéreas mais modernas do mundo. E obviamente que para a gente conseguir defender e destruir essas baterias, a única maneira, sem enviar nossos aviões para colocar os nossos pilotos em risco, seria enviar pessoas em solo. Então, a partir daí, o Mossad, junto com uma outra área, a área de serviços de inteligência e operações especiais do Exército, eles montaram uma operação com operadores em solo. Então, durante semanas, foram infiltrados operadores do Mossad, junto com pessoas do Sayeret Matkal, que é a tropa de elite do exército israelense, e a missão deles era preparar drones suicidas e mísseis Spike. Os mísseis Spike são mísseis fabricados em Israel. É um míssil que meu pelotão, inclusive, nós operávamos na unidade onde eu servi e nós usamos agora recentemente em Gaza. O grande diferencial do Spike, ele é o quê? Ele é uma bateria portátil onde você consegue colocar na mochila, você monta ele e você consegue atingir o alvo até 5 quilômetros de distância. E existe um componente que a comunidade de inteligência tem, onde você consegue usar ele de forma remota, ou seja, acionar ele por internet. Então, muitas das vezes, nós só precisamos deixar essas baterias de ataque pronta e o operador estava, às vezes, até em Israel, não em território iraniano. A partir do momento que as baterias iranianas antiaéreas foram danificadas ou semi-danificadas, a Força Aérea Israelense veio. É um voo longo, né? Nós tivemos que usar ali aviões de reabastecimento. Isso, inclusive, é uma das ajudas necessárias que nós vamos ter que ter do governo americano para a gente conseguir prosseguir com esses ataques em grandes escalas. Mas, Paulo, retomando a sua pergunta, se nós tivemos aviões abatidos, não tivemos aviões abatidos. Nós tivemos 24 civis israelenses mortos e mais de 200 feridos nos mísseis balísticos que atingiram o território israelense e não conseguiram ser interceptados. Inclusive, um dos mísseis caiu exatamente no prédio que eu morava em Tel Aviv, na porta do prédio, destruiu o bairro todo, e as operações continuam. E até onde eu sei, nós teremos aí nas próximas 48 horas alguns acontecimentos que vão deixar a Operação Viper, a Operação Pager contra o Hezbollah no chinelo. Então, se vocês acham que isso já está quente, aguardem pelo que há de vir. Você menciona o papel dos Estados Unidos. Nós estamos aqui num momento onde o Donald Trump tem postado bastante coisa aqui a respeito. Fez uma postagem, não sei se o pessoal tem aí da produção, onde ele disse que espera a rendição total do Irã. E em seguida fez uma outra reportagem, uma outra postagem, onde ele fala que sabe onde está o líder supremo, o Ayatollah Khamenei. Não sei se a gente tem alguma das duas postagens aí, Bruno, deveríamos ter, mas onde ele fala que no momento o Ayatollah Khamenei está tranquilo, que ele não tem. Essa é da rendição incondicional, em letras maiúsculas, e a outra onde ele diz, olha, nós sabemos onde o Ayatollah Khamenei está, ele pode ficar tranquilo por enquanto que ele está em segurança, mas a nossa paciência está acabando. Circulou na imprensa, houve uma publicação, inclusive, da Reuters, de que Israel tinha originalmente, aqui, ó, essa é a postagem, nós sabemos exatamente onde está o chamado líder supremo, onde é que ele está se escondendo. Ele é um alvo fácil, mas ele está a salvo lá. A gente não vai matá-lo, pelo menos por enquanto. Mas nós não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. A nossa paciência está acabando. Obrigado pela sua atenção neste assunto. A Reuters, obrigado, Bruno. A Reuters publicou há alguns dias uma notícia de que havia um plano por parte de Israel para assassinar o Ayatollah Khamenei e o Trump teria dissuadido o Bibi Netanyahu dessa postura. Essas histórias são verdadeiras? Você sabe alguma coisa a respeito? Há alguma possibilidade que o Khamenei pudesse ter sido eliminado ou possa ainda ser eliminado?
Com certeza, o Khamenei está na lista de alvos, né, na lista de prioridades, inclusive. Tanto que hoje à tarde teve a informação que ainda não foi confirmada que Mahmoud Ahmadinejad, o ex-presidente do Irã, tenha sido eliminado no Irã, ele e a sua família, por homens mascarados, provavelmente agentes do Mossad. A informação ainda não foi confirmada, porque hoje o governo iraniano, em torno de 1 hora da tarde, horário de Brasília, eles bloquearam o acesso à internet por completo. Então, tanto o Telegram quanto qualquer outra mídia, falando em marco civil da internet, é até Alexandre de importante a gente Moraes, trazer isso. É o, pô, e eles bloquearam o mandar, acesso. mandaram Então, Alexandre de Moraes para o Irã. eles estão Cortou o acesso à fazendo lá internet. o teste, o estágio, né? E, É. então as informações, as OSINT, né, as Open Source Intelligence, as informações de fontes abertas, tá muito difícil de receber. E então eu acho que nós vamos ter ali 48 horas bem interessantes. O que aconteceu? Muitas das informações que foram vazadas da Casa Branca e de dentro da Knesset foram uma forma de operação de guerra psicológica criado entre as agências de inteligência, tanto americana quanto israelense, justamente para ludibriar as defesas iranianas que eles não esperavam ali um ataque iminente. Então, é muito pouco falado isso, inclusive no Brasil, a questão da guerra psicológica, e isso é usado no nosso dia a dia, né, por mídia, por governo, por uma série de pessoas. Você pode explicar para a gente um pouco sobre. Ficou todo mundo muito impressionado. Uma das imagens que mais impressionou a todos foi o sistema de defesa de Israel, que já é muito reconhecido, né? Mas todos ficam muito impressionados em ver aquelas luzes todas e as interceptações acontecendo. Queria que se você pudesse explicasse um pouco aqui para a gente um pouco do funcionamento dos sistemas, do Iron Dome, dos Arrows, do Patriots, do Estilingue de Davi, como é que funcionam esses sistemas e qual é o grau de interceptação deles. Basicamente, o fato de Israel ser rodeada de inimigos e ter, não só rodeado, como ter inimigos como Irã, que está um pouco mais distante de Israel, foi criada a necessidade de nós termos várias camadas de defesa contra mísseis que sejam enviados contra território israelense. Então, a camada mais famosa que o público conhece é o Iron Dome, né? Que são aqueles mísseis que interceptavam os mísseis do Hamas. Foi muito notificado os vídeos no começo da guerra. E a partir daí, Israel já vem há anos fazendo uma série de projetos de defesa aérea. Nós temos, por exemplo, hoje um laser que interceptou alguns drones suicidas do Hezbollah, e isso só foi notificado, só foi colocado ao público depois de 2 ou 3 meses que as primeiras interceptações já haviam feitas, né? Agora, falando basicamente desses mísseis que são enviados do Irã, esses mísseis balísticos eles demoram em torno de 12 minutos para estarem prontos a serem lançados, e a partir do momento que são lançados, eles demoram em torno de 10 minutos a chegarem no espaço aéreo israelense, né? Diferentemente daquela operação que foi feita em novembro do ano passado, onde foi montada uma coalizão entre o governo americano, o governo francês, por incrível que pareça, o governo inglês e Israel, onde foram interceptados esses mísseis balísticos no ar, por caças, por aviões de caça e até baterias de mísseis Patriot. Dessa vez nós não temos essa coalizão. Então o que o governo israelense está buscando fazer é atacar diretamente as sedes de lançamento desses mísseis, porque pela quantidade de hoje que nós entendemos de mísseis, nós diminuímos eles a 30% somente do arsenal. Então nós acreditamos que eles só têm mísseis para mais 3 ou 4 dias, mísseis balísticos. Ou seja, hoje nós temos acesso livre ao espaço aéreo iraniano. Nós temos, se Deus quiser, o governo americano se juntando a nós nessa luta, que essa luta, a pessoa tem que entender, o público brasileiro tem que entender que Israel não está lutando contra o povo iraniano, e sim contra uma ditadura de ayatollahs que querem somente a Guerra Santa, a Jihad. Eles não querem direito de mulheres, eles não querem direito de liberdade de expressão, e Israel é só a porta de entrada. Se Deus me livre, eles conseguirem derrotar Israel ou invadir Israel, o próximo é o Ocidente e toda a cultura ocidental que nós sabemos e conhecemos como certo, né? Nós temos já cerca de 23 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show, liderando a audiência no horário.
Só para você ter uma ideia, né? Nós transmitimos por múltiplos canais, a CNN Brasil está aqui até com uma boa audiência, hoje 17 mil pessoas, nós estamos bem acima da CNN Brasil na internet. Queria pedir a você que está nos assistindo para perder um segundo do seu tempo e clicar no like, que essa entrevista você não verá na mídia tradicional. Se puder também estiver assistindo pelo X, apertar o botão do repost e vejam se vocês estão inscritos no canal. Muita gente não está inscrita no canal Paulo Figueiredo Show. Você mencionou agora mísseis mais para algo como 3 dias, com uma taxa de acima de 90% de interceptação desses 3 mísseis. Obviamente, é muito triste, a gente está vendo mortes em todos os lados, inclusive em Israel, mas isso mostraria uma capacidade de reação bastante limitada do Irã. O que seria, uma vez esgotados esses mísseis, qual seria a possível reação do Irã até agora? Porque eu entendo que até agora eles também não conseguiram reagir de forma alguma, exceto o lançamento desses mísseis, de capacidade reduzida. Não tem muito mais. As defesas de Israel interceptam 90%. O que mais o Irã pode fazer contra Israel nas próximas semanas ou nos próximos dias, hein? Essa é uma análise que eu estou fazendo e não é uma análise que vem do establishment do Ministério da Defesa ou dos órgãos de inteligência israelense. Eu vejo como a possibilidade de atentados a alvos judaicos ou israelenses pelo mundo como uma prioridade, como um nível máximo de alerta. Até porque hoje, belicamente, dentro do Irã, eles não têm, como você bem citou, não tem muito mais o que eles fazerem em relação de retaliação contra Israel. Porém, nós temos judeus espalhados pelas diásporas e amigos como você, que são pró-comunidade judaica, pró-Israel, e estão ali em ambientes que nós frequentamos e dividimos, por exemplo, trazendo para a realidade de São Paulo. São Paulo tem Higienópolis, que é um bairro com diversas sinagogas, uma comunidade judaica muito grande, também uma comunidade cristã muito grande por lá. Então, existem alvos israelenses pelo mundo que podem vir a ser alvos de terroristas do Hezbollah financiados pelo Irã, né, como uma forma de resposta, uma forma de tentar criar guerra psicológica dentro de Israel e influenciar com que o governo israelense pare essa guerra, né? Hoje a única moeda que eles têm é tentar fazer uma pressão pública dentro da população americana e israelense para com que essa guerra venha ao término. O grande diferencial é que Israel ataca alvos militares e alvos nucleares. O Irã ele lança mísseis para acertar escolas, hospitais e a população civil. Ou seja, a sua avaliação até agora é de que a próxima resposta, então a minha avaliação está correta, há poucas formas de resposta militar convencional do Irã, e a tua visão é que eles partiriam talvez para o terrorismo. Para o terrorismo internacional, isso caso não venha a acontecer uma coalizão com a China, porque o Irã é importantíssimo para a China, tanto em componentes eletrônicos quanto em petróleo, certo? Porém, eu já vejo isso mais complicado, porque eu não acredito que a China hoje compraria essa guerra, muito menos com o governo americano, com o exército americano se envolvendo nesse conflito, onde possivelmente a gente vai saber isso hoje à noite, no máximo amanhã de manhã. E essa é uma boa pergunta que eu tenho, Henry. Eu acompanho, obviamente, você sabe que a minha área de maior atenção, além da política brasileira, é a americana. E eu estou vendo um cenário muito interessante aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos 2 postagens agora, uma do presidente Donald Trump, onde ele sinaliza que está tentando evitar ao máximo possível uma ação militar, mas a paciência está esgotando. Outra, ele diz que quer a rendição completa. E ainda ele fez outras postagens na semana passada dizendo que o Irã deveria ter feito esse acordo antes e que ele deu 60 dias para o Irã e que ninguém compareceu para a mesa de negociação. Tivemos uma outra postagem do vice-presidente J.D. Vance agora há pouco, dizendo, olha, eu estou acompanhando a situação de dentro, o presidente Donald Trump tem evitado o máximo possível entrar em qualquer conflito que envolva os americanos, mas ele também tem dito desde o início que não vai permitir que o Irã tenha armas nucleares. O J.D. Vance ainda diz o seguinte, olha, eu acho que Donald Trump merece a confiança e qualquer ação que ele tomar será uma ação como último recurso e com uma enorme preocupação com o povo americano.
Digo isso porque você tem duas grandes fontes de tensão aqui nos Estados Unidos. De um lado, você tem os dois lobbies financeiros mais fortes dos Estados Unidos alinhados com a ideia de uma ação militar contra o Irã. Digo, por exemplo, o lobby de Israel, o AIPAC, por exemplo, talvez a entidade mais poderosa de lobby dos Estados Unidos. Você tem também o lobby do dinheiro sunita, completamente alinhado com essa história. Você sabe que o dinheiro sunita, estou falando aqui da Arábia Saudita, Dubai e por aí vai, Emirados Árabes e tudo mais, todo mundo tem essa posição. Bahrein, né? Então, essa posição muito forte anti-Irã, mais forte do que anti-Israel. Então, você tem um alinhamento aqui de dois grupos muito fortes e você ainda tem, obviamente, o lobby armamentista favoráveis a essa guerra. Do outro lado dessa história, você tem o eleitorado do Donald Trump, que é muito anti-intervenção militar americana, eu diria que quase isolacionista. Os Estados Unidos estão vivendo um momento de isolacionismo. Eu estava vendo dois amigos pessoais aqui ontem, o Tucker Carlson e o Steve Bannon, debatendo como os Estados Unidos não devem de jeito nenhum entrar neste conflito. E eu estou curioso, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada de para onde o Donald Trump vai. Eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, qual o papel que os Estados Unidos tiveram até agora e qual o papel esperado para os Estados Unidos, na sua opinião, para o futuro próximo? Eu fiquei absolutamente perplexo de saber que pelo menos dois, e eu vi num terceiro veículo, três strike groups foram enviados para o Oriente Médio. Né? Ora, um strike group normalmente é maior do que a força aérea de qualquer país, é maior do que a força militar de quase qualquer país do mundo. Dois é uma coisa absolutamente inimaginável. Se forem três mesmo, e eu acho que não são, acho que foram dois mesmo, é uma coisa. Eu diria o seguinte: são passos dignos da preparação americana para uma guerra e não apenas para o suporte. Né? A gente lembra que depois dos acontecimentos de outubro do ano retrasado, os Estados Unidos enviaram um strike group para o Oriente Médio. Agora, dois é absolutamente impressionante. Qual é a tua avaliação aí? Eu acho que o grande diferencial hoje é que o governo americano de hoje não era o governo americano de até 19 de janeiro, né? Que era o governo do Biden e da Kamala Harris, onde a gente sabe todas as críticas que aconteceram. O Donald Trump ele sabe da importância de um ataque contra o Irã no momento que eles tentam realmente adquirir uma arma atômica. E sem falar nisso, nós não estamos falando aqui só de Israel, nós estamos falando também desses parceiros que você bem citou, como o Bahrein, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, que são países que têm interesse direto e até dividem fronteira com o Irã diretamente. Os Estados Unidos hoje não tem só os dois ou três strikers, né, que são esses portas-aviões que foram lançados, tem também uma série de aeronaves que estão sendo redirecionadas ali para Diego Garcia, que é a base no Pacífico americana, e fica ali em torno, se não me engano, de 2.000 quilômetros até o Irã, onde você tem a possibilidade de fazer um ataque facilmente e retornar, tanto com os aviões tanques quanto com aviões B-2 Spirit ou B-52, que são aviões que têm um potencial de carga é, totalmente diferenciada, né? Ele consegue carregar bombas que aviões convencionais não conseguem carregar. Então a gente começa a ver uma movimentação militar americana realmente mostrando que não vai ter uma participação somente de apoio, mas sim uma participação direta nos bombardeios. O que me interessa e o que me intriga um pouco é quais são as informações que ainda não foram reveladas que está levando Donald Trump a chegar a esse nível de ação, né? Eu acredito que ainda existe alguma ameaça que não foi exposta explicitamente ao público, mas que possa sim ser uma ameaça diretamente tanto a Israel, quanto aos Estados Unidos, quanto aos parceiros do Acordo de Abraham. Você acredita, então, efetivamente, em uma entrada americana no conflito? Eu acredito sim, até pela movimentação militar nas últimas 24 horas e 48 horas, são movimentações totalmente atípicas. Nós, por exemplo, tivemos um avião decolando do Kansas ontem, um avião que a última vez que ele tinha sobrevoado militarmente, operacionalmente, tinha sido em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele é um avião que ele tem a capacidade de detectar rastros nucleares. Certo? Então, como a gente sabe muito bem que instalações nucleares estão sendo atacadas dentro do Irã, existe a preocupação com que esse material radioativo não vaze de certas maneiras que venha a colocar pessoas civis ou outros países em perigo.
Se nós tivermos a participação americana nesse conflito, a coisa aumenta drasticamente, né? O Brasil tem adotado uma posição diplomática, digamos assim, complicada. Como eu disse, eu transmiti a posição do Brasil direto para a Casa Branca, porque eu estava lá quando o governo Lula publicou a nota de condenação a Israel e de apoio ao Irã. Eu queria saber a tua avaliação sobre a diplomacia brasileira e por que você acha que a diplomacia israelense é tão inerte em relação ao Brasil. Eu acho que esse governo atual do Brasil, junto com a Dilma e com todos aqueles anos de PT, criaram o Brasil um anão diplomático. Né? Isso não sou eu que falo, é a comunidade internacional. Nós tivemos ali 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, que foi prejudicado por pandemia e uma série de outros fatores que a gente já sabe. Agora, a postura diplomática hoje do Brasil, ela é bizarra, ela é nojenta, ela é próxima de ditadores, ela é próxima de grupos terroristas, e isso é muito mais perigoso para a população brasileira do que para aquele que está hoje na cadeira de presidência. Porque a gente sabe que, caso venha, Deus me livre, a estourar uma guerra que os países precisam realmente tomar lado, hoje, com a presidência que nós temos, nós estaríamos do lado do Irã, do lado da Rússia, da China, do Hamas e do Hezbollah. Ou seja, do lado que seria atacado por Estados Unidos e por toda essa potência militar. E mesmo que não venha a ter uma ação militar, numa possível, isso eu estou falando num cenário bem distante, né? Nós podemos ter, por exemplo, se o Brasil ele realmente apoiar o Irã e tivermos provas de que de alguma maneira o atual governo brasileiro ajudou o Irã de alguma forma, podem vir não só sanções ou FEC, como a gente está falando na questão política contra entidades e pessoas, mas sim contra a nação direto, né? Com que seja bloqueado os bancos no Brasil ou todo aquilo que envolve toda a questão financeira, como vocês bem dizem, a pena de morte financeira pessoal, né? Então é muito perigoso ao Brasil, a população brasileira, o atual envolvimento do governo brasileiro com o Irã. Uma coisa que intriga muito a comunidade de inteligência israelense é a questão do avião de carga do governo iraniano que pousou aqui no Brasil há mais ou menos 2 meses atrás. Não estou falando do navio, estou falando de um avião de carga que pousou aqui. E mais ou menos um mês depois que esse avião pousou em território brasileiro, uma série de pistolas Taurus de fabricação brasileiras começaram a tentarem traficar esse tipo de armamento para dentro da faixa de Gaza, porque hoje o Hamas está praticamente desarmado. Então são pontos e laços e red flags que a gente começa a criar e linkar com que vão levar a investigações que vão evoluir com o tempo e com certeza vão achar coisa com que a gente não esperava que acontecesse. Existe alguma verdade nessa história que circula na internet a respeito do Brasil possivelmente ter fornecido urânio ao Irã? Até onde eu sei, isso não. Isso é fake news e é mais fake news. Realmente não existe nenhum fato até onde eu sei. E o Bibi Netanyahu não chegou nem a falar que um país da América do Sul forneceu material radioativo sendo urânio para o governo iraniano. Não, a história da fala do Bibi Netanyahu, eu sabia que era falsa, mas muita gente tem falado sobre essa questão, é bom você esclarecer. A história do avião de carga e dos navios iranianos, cerca de 2 anos atrás, os navios de guerra nos portos, são duas histórias reais, certo? Confirmadas, histórias confirmadas, e inclusive essa questão do grande aumento de armamento fabricado em território brasileiro tentando ser traficado para dentro do território de Gaza, também é confirmado, é real, e existem inclusive fotos desses armamentos, dessas pistolas Taurus. Assustador. R, pra gente, eu tenho a impressão de que você vai acabar retornando aqui ao Paulo Figueiredo Show, infelizmente, não porque eu não gosto da sua presença, mas porque é sinal que esse conflito não está tão próximo assim de acabar. Eu queria a tua avaliação do que a gente deve esperar nos próximos dias. As próximas 48 horas eu vejo como decisivas para a gente entender como esse conflito ele vai evoluir, se a gente vai ter a participação não só do governo americano, como talvez até de uma coalizão. Estavam falando da possibilidade da Inglaterra entrar, do Reino Unido entrar, inclusive eles já mandaram tropas ao Oriente Médio nas últimas horas. Então a gente tem que ter atenção se não vai ser feita uma coalizão até para defender não só Israel, como todos os países que estão envolvidos nos acordos de Abraão. Porque o governo, o regime iraniano está vendo que eles estão chegando perto do fim.
Hoje o sistema bancário iraniano ele está offline totalmente devido a um ataque cyber feito pelo governo israelense, ou seja, não tem ATMs, você não tem caixas eletrônicas funcionando, as pessoas não conseguem sacar dinheiro, os cartões não estão funcionando. Então eu vejo com que foi feita uma operação muito bem controlada e coordenada em conjunto com outras nações para levar no final dessa guerra a queda de um regime e com que a gente venha a ter um governo coerente e ocidental, com uma cabeça ocidental dentro do Irã. O Irã é um país muito grande, é um país forte economicamente. Não é algo, as pessoas acabam tendo essa ilusão de Hollywood vendo filme, com que você derruba um regime ditatorial com uma série de aviões e em 2 dias está feito, e não é bem assim. Então eu vejo com que as próximas 40 horas, as próximas 48 horas vão ser muito importantes para a gente entender como esse conflito vai evoluir. E obrigado, espero que você volte ao Paulo Figueiredo Show mais vezes, mas de repente para comentar o fim desse conflito. Eu que agradeço, é um prazer, agradeço a oportunidade, um grande abraço, estou sempre à disposição de você e do público aqui. Peço Shalom. desculpas pelo português, às vezes eu me confundo com hebraico e acaba travando um pouco. Shalom Leitraut, toda rabá. Absolutamente tudo que a gente não precisa no Brasil, inclusive, o mundo inteiro, mas é um conflito envolvendo os Estados Unidos. Tem sido muito difícil conseguir atenção para os nossos problemas diante disso que está acontecendo. Não sei se vocês viram ontem, Donald Trump saiu mais cedo da reunião do G7, nem vai encontrar o Lula, que era uma pena que eu queria que ele se encontrasse, mas nem vai encontrar o Lula porque voltou correndo para os Estados Unidos para uma reunião tarde da noite, onde ele mandou separar todo o Conselho de Segurança Nacional para a sala de situação. Vendo as movimentações militares, eu fico muito preocupado de para onde nós vamos. Obviamente, a causa de Israel é absolutamente legítima e afeta a todos nós. Ninguém quer um Irã com armas nucleares, mas me preocupa também a veracidade desses relatos da comunidade de inteligência. Hoje, normalmente, o que vem da comunidade de inteligência olha e fala: normalmente estão querendo nos manipular.